Hello, hello! Estamos começando a segunda parte do CryptoFest especial retrospectiva do Bitcoin em 2022. E claro, mais uma vez aqui comigo tá ele, o Renanzinho, o homem mais triste do mundo com o Brasil fora da Copa. E aí, Renanzinho, como que você tá? Pois é, galera. E aí, beleza? Eu tô aqui e pior do que superar o 7-1 vai ser superar aqueles últimos 3 minutos e com todo mundo no ataque. Não é possível. Mas bola pra frente e vamos de CryptoFest. O pior foi que o último episódio a gente gravou antes do jogo que eliminou a seleção da Copa, né? Então a gente ainda tinha muita esperança. Pena que não foi dessa vez, né, Rê? Pois é, agora é erguer a cabeça e seguir em frente. Bora pra última parte da nossa retrospectiva do Bitcoin, que ainda tem bastante assunto pra gente comentar. No episódio da semana passada, a gente encerrou falando sobre a alta de juros nos Estados Unidos, que é ajustada pelo Fed. E claro que afeta também o preço do Bitcoin e faz com que as pessoas procurem ativos mais seguros. Exato, Sté. E, por exemplo, em julho, a inflação dos Estados Unidos estava em torno de 2,5% e o preço do Bitcoin ainda estava lá na casa dos 23 mil dólares. E mesmo em queda em relação ao começo do ano, em geral, julho foi um mês mais estável para o Bitcoin. A gente não passou por nenhum evento traumático, inclusive o índice do medo e ganância, que é o Fear and Greed Index, até saiu do medo extremo, que é próximo lá de 0 até uns 15, 20. É um termômetro, né, esse Fear and Greed Index, que vai de 0 a 100. E aí na faixa entre 0 e 20 ali é medo extremo. Então a gente até saiu nesse período aí do medo extremo. E até parecia que tudo ia dar certo, né? Só que não durou muito tempo. Porque aí veio agosto, conhecido mais como o mês do cachorro louco. E, gente, quando agosto entra em jogo, meu amigo, tudo pode acontecer. O mês infinito, né? Exato, agosto é aquele famoso sobrou mês e faltou salário, né? Com certeza. Acaba nunca. E o problema é que agosto azedou pro mundo inteiro. É isso. O cenário macroeconômico não era dos melhores e foi mais um fator que afetou o preço do Bitcoin. A cripto até chegou a bater a casa ali dos 25 mil dólares, mas justamente com o contínuo aumento da taxa de juros, o Bitcoin fechou o mês aos 19 mil dólares. E assim, para quem não entendeu, eu vou tentar explicar do jeito mais simples. Quanto maior a taxa de inflação, menor é o poder de compra do investidor. Isso faz com que ele diminua suas posições e coloque mais frações da cripto no mercado. Esse é o movimento que faz o preço de qualquer ativo cair no mercado. Inclusive, no finalzinho de agosto, a gente já sabia que na primeira semana de setembro aconteceria o merge do Ethereum. Opa, o grande merge. E inclusive é um dos episódios mais ouvidos aqui do CryptoFest, sabia, Sté? Ai, sim, eu amo esse episódio, gente. Foi incrível. Pois Vou deixar é. hiper linkado aqui na descrição do episódio se você quiser conferir mais detalhes sobre o que foi o merge. E aí, quando a data oficial da atualização ela foi anunciada após diversos testes, rolou aquele FOMO, né, que é comum no mercado, que é o Fear of Missing Out, então o medo de ficar de fora. E o Ethereum até deu uma subida, né, mas como o Bitcoin continuou na mesma ali, não durou muito essa alta, né. Meio que foi um voo de galinha, assim, que a gente chama, brincando no mercado. E para quem não lembra, o merge do Ethereum foi a mudança do consenso de trabalho, né, do Proof of Work para Proof of Stake, que na prática o Proof of Stake ele diminui drasticamente o consumo de energia consumido para gerar os blocos, né, para ser o consenso de trabalho. E historicamente falando, setembro sempre foi um mês vermelho para o Bitcoin, então o mercado tinha uma certa expectativa para que sua performance fosse de baixa, né? Olhando o passado do Bitcoin, as estatísticas diziam que seria um mês negativo. Porém, mais uma vez, o cenário econômico que não nos favoreceu e com uma contínua alta da taxa de juros da americana, dos Estados Unidos, o Bitcoin continuou caindo e atingindo mínimas dia após dia e chegou lá perto dos 18 mil dólares. Mas teve um acontecimento específico que me deixou até feliz em setembro. A Receita Federal ela registrou 1,5 milhão de investidores de criptomoedas, ou seja,
a galera aproveitou a baixa para entrar no mercado. Olha só que número, né, Esté? 1,5 milhão de brasileiros, gente, dentro do mercado de criptomoedas. É incrível. E esse número, inclusive, foi 3 vezes maior do que o registrado em 2021. E pra mim é a prova de que os brasileiros descobriram o potencial das criptomoedas, né? Ou seja, gol do Brasil. Porra, Esté, não me fala de gols. Desculpa aí o gatilho, foi mal. E agora chegando em outubro até que foi um mês ok, perto dos desastres que foram os meses anteriores, né? Primeiro porque foi aniversário de 14 anos do white paper do Bitcoin, que é praticamente um pré-adolescente, 100% da geração Z. E em segundo porque foi o primeiro mês desde julho que a cripto demonstrou uma leve recuperação ali de 5% mais ou menos, oscilando entre os preços de 18 a 20 mil dólares. E outra curiosidade é que em outubro o Guinness ele reconheceu uma categoria de recorde somente para criptomoedas e blockchain. Inclusive, o Bitcoin bateu o recorde de cripto mais antiga no mercado no Guinness. Até porque não tinha outra antes dele, né? Mas tudo bem, assim fica fácil. Esté, poxa vida, vamos contar vitórias. E aí, finalmente chegou novembro, Esté. Chegou novembro, Renan. E aí? Novembro vai ser inesquecível pra muita gente. E eu falo isso com segurança, viu? Foi na primeira semana de novembro que a gente teve o início do pesadelo com a FTX, que literalmente derreteu. Tudo começou quando um furo de reportagem denunciou que a corretora Alameda Research, que é do mesmo dono da FTX, ela estava sem fundos para arcar suas negociações. Mas o que acontecia é que ela usava capital da Alameda Research para movimentar o token da própria FTX. E, obviamente, inflando o mercado e alavancando a sua própria moeda, né? E como estávamos vivendo um período de extrema baixa, por conta de toda a situação global que a gente já falou, inflação, taxa de juros e tudo mais, a FTX ela perdeu muito valor dentro de um mercado que ela mesma movimentava, né? Igual a gente falou, o CEO deles chegou a perder 90 e tantos % do patrimônio da noite pro dia, né? Exatamente. E alguns dias depois dessa notícia, o CEO da Binance anunciou no Twitter que estava encerrando suas posições do FTT e qualquer negociação que eles tinham com a FTX. E esse foi o gatilho do pânico do mercado que se movimentou para tentar vender o FTT. E essa movimentação, ela quebrou a corretora porque ela não tinha dinheiro para devolver o dinheiro aos seus acionistas, né? Eles ficaram insolventes, né? E aí com isso, a FTX, que foi da terceira maior corretora de criptomoedas para nada. Tipo, literalmente nada. Uhum. E nesse caos generalizado, o Bitcoin atingiu o preço mínimo de 15.800 dólares, que é uma baixa que a gente não via nem desde 2020, quando a pandemia do Covid causou um pânico geral em todos os mercados que a gente viu, o mercado caindo 50%, 40%, 70%. Foi um efeito, assim, a FTX foi catastrófico, assim. Além de muita gente perder dinheiro, tiveram empresas que viram seus caixas ameaçados, né? Já que muitos investidores institucionais tinham investimento na FTX. Ou seja, então a gente já consegue fazer a conta do apocalipse, né? O cenário macroeconômico ruim, somado a um episódio como este da FTX, e o resultado é o investidor com medo e, obviamente, diminuindo suas posições em cripto, né? Traduzindo em palavras mais simples assim, o inverno cripto vai virar uma era glacial, né? Eu comi palhacitos hoje, gente, desculpa. Pois é, então, Esté, são em momentos como esse que a gente faz com o que falamos no último episódio, né? Dar um passo para trás, olhar a situação como um todo, para depois conseguir progredir, né? Por mais que a gente saiba que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas tem muita gente que viu a máxima história do Bitcoin e se arrependeu de não ter investido antes, né? Eu mesma. Então. Olha só, temos um exemplo aqui, viu? Culpada. Galera, mas assim, os ciclos econômicos, eles existem, né? E a história e as retrospectivas estão aí para mostrar que existem momentos de perda e, claro, momentos de ganho também, né? E o Bitcoin já provou seu valor pro mercado, sendo um projeto sólido. E ano que vem tem muita pedra para rolar. E, claro, em 2024 a gente tem o halving, que muda a recompensa dos mineradores. Então, assim, é isso aí, galera. Investimento é isso. Estudo, estratégia e estômago.
Ai, gente, não sei vocês, mas andar com gente que entende do assunto é bom demais, né? Inclusive, um outro detalhe sobre a FTX que rolou agora em dezembro foi a prisão do CEO da corretora. Ele chegou a se desculpar e assumir a culpa, né, por tudo que aconteceu, mas não teve jeito. Ele foi preso lá nas Bahamas e pode pegar até 115 anos de pena nos Estados Unidos. No caso é a Block e Chain. É isso. E pessoal, a gente tá aqui com um sorriso no rosto pra dizer pra vocês que esse foi o último episódio dessa primeira temporada do CryptoFest. Ao todo foram mais de 20 episódios. Tá maluco, que isso? Tudo isso? Vai enjoar de mim? Fala sério, vai. Foram tudo isso, mais de 20 semanas aqui, ó. Pois é. Mas voltando aqui, foram mais de 20 episódios, mais de 22 mil visualizações, muitos feedbacks positivos e construtivos da parte de vocês, ou seja, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que em 2023 a gente vai retornar com mais novidade e com surpresinhas aí de formatos pra vocês, não é mesmo, Renan? É, com certeza, Esté. Mas é só importante lembrar que é o fim dessa temporada, tá? Mas a Guru continua a todo vapor, trabalhando dia e noite para trazer as melhores coisas para vocês. A gente é a única plataforma do mercado que você pode investir em cripto e ações da Bolsa de Valores em um app só. Então, assim, a gente só parou com o CryptoFest e vamos voltar extremamente reformulado, né? Vai ter um CryptoFest 2.0. Exatamente, eu vou voltar de férias, vou estar renovada, as energias assim, ó, depois de ter pulado 7 ondinhas, vai ser incrível. Pois é. Olha lá, galera, ela tá tirando férias, olha isso, que coisa boa. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mesmo pela parceria. A gente vai deixar aqui, como sempre, na descrição do episódio, o link para você abrir sua conta na Guru, caso você ainda não tenha aberto, e aproveitar todas as novidades que acontecerem pelo app. É isso aí, galera. Aproveite bastante o final de ano, boas festas aí para todo mundo. Quem puder, descansa para começar o ano revigorado, festeja bastante. E é claro, né, não posso me esquecer de falar para vocês, bebam água. Sempre, claro. Sempre. Até mais, pessoal. A gente se vê ano que vem. Valeu, galera. Até ano que vem. Beijo.